Salve, meus irmãos, tudo bom? Vamos hoje começar a falar um assunto que eu tenho visto ser bem recorrente na internet. Tem um burburinho no meio de Umbanda que falange pertence a Umbanda, o que é Umbanda, quem fundou a Umbanda, para que fizeram a Umbanda, o que é Umbanda, o que é Quimbanda, uma mistureba danada e muito contrassenso. E pessoas assim, agindo de uma forma a militar sobre determinados assuntos e acaba criando agressão e preconceito contra determinadas casas que são Umbanda da mesma forma, mas são questões meio problemáticas. Eu vou botar a minha visão sobre isso e a visão que o meu terreiro tem sobre essa situação. Sempre lembrando que eu não sou dono da verdade, é uma questão de como eu me posiciono e a casa que eu dirijo. Isso falando muito que a Umbanda sempre existiu mesmo antes do Zé ter tido essa primazia de anunciar a Umbanda como religião e organizar como tal. Gente, o que a gente sabe é que sempre houve manifestação de caboclo, sempre houve manifestação de Exus, de outras vertentes espirituais, muito antes de ele anunciar a religião como Umbanda. Isso é um fato. É uma coisa ancestral, não é à toa que a Umbanda é reconhecida como um resgate à ancestralidade. Mas o que a gente tem que perceber é que antes dele formatar isso numa religião que trabalha com caboclo, preto velho e criança, tinha muita macumba carioca, tambor de mina, jurema sagrada, uma série de cultos que iam chegando no Rio de Janeiro, iam se espalhando, mas sem uma organização e muito sem essa preocupação que o Zé teve de transformar realmente em religião, de instituir, fazer toda aquela coisa organizada. Isso fazia uma coisa muito especial no mundo da Umbanda. Cara, eu acho que respeito é o mínimo que as pessoas têm que ter com ele. Porque se não fosse a atitude dele, provavelmente hoje a gente nem teria registro para poder estar praticando a nossa religião. E ele abriu o caminho para as casas de candomblé serem respeitadas, em relação à parte judicial, um monte de coisas que ele abriu o caminho. Porque as pessoas ficam batendo ele, é uma banda branca, é uma banda de branco, como se fosse uma coisa preconceituosa. Se ele fosse racista, ele não trabalhava preto velho, gente. É tão contrassenso essa situação que está se distribuindo pela internet, que às vezes é bom nem falar, que parece que quanto mais você mexe, pior fica. Mas tem que entender que a Umbanda, o formador, realmente a Umbanda é terra de caboclo, preto velho e criança. Essas três vertentes espirituais é que foram estabelecidas como um triângulo karmático de Umbanda. É o que se manifestava para os tratamentos, para dar os passos, atendimentos. Só que como a entidade mesmo do Zé, seu Sérgio Cruzilhadas falou, a Umbanda é manifestação do espírito para a prática da caridade. Quando ele ortoga isso, se é jogado isso como um fundamento central na Umbanda, além desse triângulo de caboclo, preto velho e criança, ele abre um excedente para que qualquer falante que tenha compromisso com a prática da caridade, o amor ao próximo, se manifeste dentro da Umbanda para trabalhar. Então, logo se manifestaram Exus e Pombogira. Tem gente que fala, não, Exu e Pombogira sempre foi de Umbanda. Gente, Exu e Pombogira são livres, eles vão em qualquer ponto, tá? E, inclusive, a gente também tem que entender de não ser, assim, a gente às vezes não toma cuidado, parece que a gente é dono dessa entidade, ou daquela religião, ou daquela falando, gente, Exu, Pombogira, como caboclo, preto velho, né? Da entidade que elas podem onde elas quiserem, são espíritos livres, tá? Vamos começar por esse princípio. E se você for olhar, por exemplo, a Quimbanda, ela realmente é um reino que trata diretamente e especificamente Exu, Pombogira, Exu Mirim. Eles lidam com essas energias. Agora, tem Exus, Pombogiras e Exus Mirins que manifestam na Umbanda. Tem essa coisa de querer evoluir através da caridade.
Aí vai dizer assim, pô, Gerson, mas o Exu não evolui na Quimbanda? O Exu está em evolução constante. Ele está fazendo as coisas que ele age, que ele atua, sempre dentro de uma lei espiritual que traz engrandecimento para ele. Mesmo quando você vai estudar sobre a Quimbanda, que tem uma evolução tectônica, há uma evolução, tanto para o médium quanto para a entidade. Isso não é tão diferente ou tão abissal como as pessoas pensam. Então, nesse espaço que se abre na Umbanda, depois de Exu, de Pombogira, foram chegando a malandragem, foi chegando o povo cigano, os caboclos boiadeiros que se manifestaram também depois de um tempo, foram sendo mais comuns, antigamente no começo não era tão comum, e os falangeiros dos orixás. Por que falangeiro? Também tenho escutado muito essa discussão inconsequente na internet, que o orixá é do candomblé, se cultua orixá é do candomblé. Gente, se for assim tem que acabar com tudo, porque o culto original dos orixás na África não tinha nada a ver com o que se faz aqui no Brasil, de candomblé. Então o candomblé, cultura orixá, a manifestação daquelas entidades antiquíssimas. As entidades que se manifestam na Umbanda são as entidades que não encarnam 300, 400 anos, não tem comparação com as entidades que se manifestam no candomblé. E, portanto, não são aqueles orixás do candomblé, são falangeiros. Por que são falangeiros? Que bebem naquela energia. A Umbanda que nós praticamos aqui na União Espírita Luz de Aruanda, a gente costuma dizer que orixás são reflexos de Deus na Terra. É a natureza. O vento, a chuva, a tempestade, o deserto, as montanhas, as lagoas, o mar. E isso tudo foi nomeado pelos africanos com o nome dos reis, das famílias que governavam. E essas energias são orixás. Então são reflexos dele na Terra. São energias que se deslocam de Deus. Então se é algo tão elevado, não adianta você falar que isso é do candomblé, ou é de Fá, ou é disso ou daquilo. Se vem de Deus, vem de uma força criadora, isso acaba banhando a cabeça de todos que estão na Terra diferente de crença. Então, é a mesma coisa você falar, você pegar um evangélico e achar que ele não tem orixá, ou que ele não tem um Exu na vida dele, um agente de carne. Claro que tem. Só que ele, assim como Deus, não carece de bajulação nem de adoração. Então, mesmo sem a pessoa saber que aquilo existe, aquilo vai cumprir a função dentro do íntimo e da espiritualidade da pessoa. Ponto. Mas por que os médios se manifestam, outros não manifestam? Gente, todos encarnados na Terra são médios, só que em graus de desenvolvimento diferentes. E alguns carecem de se lapidar, de se desenvolver para trabalho caritativo. Outros, como não têm essa manifestação, essa sensibilidade tão aflorada, nem sequer se percebe como tal. Então, muitas vezes, seguem religiões que não buscam esse desenvolvimento mediúnico. E não tem nada de errado, gente. Não tem nada de errado um médium que está numa outra religião, que não seja Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Apometria, Kardecismo, o que quer que seja, Abatismo. Pode estar numa religião que não tenha nada a ver com o trabalho mediúnico, pode ser um cristão da igreja católica, e ele vai buscar evoluir moralmente, espiritualmente, dentro do cristianismo. Isso não torna ninguém pior ou melhor. Como a gente conhece um monte de sacerdote que veste branco, que só faz besteira na sua própria vida e na vida dos outros. A índole é indiferente de crença, é indiferente de religiosidade. Então, você vai ter sacerdote podre dentro da banda e vai ter sacerdote muito sincero, muito voltado para a caridade. É da índole do ser humano. Ele escolhe se vai ceder à bondade ou se vai ceder a coisas mais mesquinhas e materialistas. Entende isso? Então, a gente tem que parar de julgar, achar como se a nossa religião fosse perfeita. A religião vem do homem. No mundo espiritual não tem essa coisa de religião. No mundo
espiritual existem as entidades, os espíritos, que ajudam e os espíritos que precisam ser ajudados. Não tem outro tipo de espírito. Então, esses espíritos que ajudam, eles vão atuar em qualquer crença. Não ache você que uma igreja evangélica não tem entidade atuando. É ignorância. Acho que você que dentro de uma sinagoga, amparando o trabalho do rabino, não tem entidade ajudando. Isso é um pensamento muito pequeno. Então, se a mediunidade tem muito a ver com prática de ancestralidade, desse culto à ancestralidade, quem não tem ancestral? Quem não tem alguém para zelar por si? Então, é besteira esse tipo de confronto, de comportamento, de apontar dedo. Você não cultua orixá. Cada um faz a sua própria maneira. Pai Matias, do Preto Velho, ele costuma dizer que Deus é tão pleno, bom e inteligente que ele deu a permissão e a oportunidade a nós de, dentro da nossa própria cultura, escolher a crença que mais nós pudéssemos nos sentir em casa para abraçar. Por isso tem uma série de vertentes no bando, uma série de vertentes religiosas, para que a pessoa procure um espaço que ela tenha esse tempo para se religar à espiritualidade, se religar a Deus, de uma forma que ela se sinta bem. Então você não tem que julgar o cara que se sente bem no Umbanda do Caboclo Mirim, ou o cara que se sente bem no Umbanda do Molotô, ou o cara que se sente bem no Candomblé, ou o cara que se sente bem numa casa de Ramatiz, o cara que se sente bem estudando a Bíblia dentro de uma igreja evangélica. Você tem que começar a se preocupar mais com a sua condição moral e espiritual. Se você gosta de professar que tem uma religião, começa a praticar mais o respeito a dos outros, para que você possa botar mais em prática o que você aprende com o seu sacerdote. Eu não vejo crença que não busque levar o indivíduo ao progresso moral e espiritual, que pratique o amor ao próximo, que tenha algum hábito caritativo. Então, cada vez mais eu tenho certeza que a fonte criadora, que todos chamam de Deus, uma diversidade de nomes, né? Alá, Guru, Santo, é um só que ele dá a oportunidade de nós nos alinharmos às energias dele das mais diversas maneiras. É isso. Então, para com essa coisa de julgar, busca ter mais compreensão e fazer o seu melhor dentro da sua casa. Ah, Jefferson, e os ateus? Gente, deixa os ateus em paz, eles também têm o direito de não acreditar. Tem muito ateu que eu vejo sendo uma pessoa melhor do que religioso, está sempre com disposição de ajudar, está com um olhar, coração mais voltado para as causas coletivas. Então, às vezes o ateu está mais próximo do que Deus espera do que o religioso. Vamos prestar atenção nisso, tá?